Então, vou ler do verso 1 até o verso 5, que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, Yeshua, começou a fazer e a ensinar. Então, quer dizer aqui no verso que há um primeiro livro. Esse primeiro livro, provavelmente, é o Evangelho de Lucas, que está se referindo aqui ao autor. Então, eu escrevi o Evangelho de Lucas, provavelmente, né? Ó, Teófilo, relatando as coisas que Yeshua começou a fazer e ensinar, né? Que também foi escrito para Teófilo também, Lucas, né? Você pode ver lá em Lucas, capítulo 1, verso 1, sobre isso, né? Esse segundo livro, que é o livro de Atos, poderia ser chamado de Lucas parte 2 também, né? Só que ele foi chamado de Atos, como nós vimos lá na introdução. E aqui diz, né, no primeiro verso, que Yeshua, né, relatava as coisas que ele ia fazer e ensinar. Então, todas as coisas que Yeshua começou a fazer e a ensinar compõem o conteúdo do Evangelho de Lucas, se você ler também. Então, o assunto tratado por Lucas no livro de Atos são as realizações, né, dos discípulos de Yeshua, do caminho, né, como dizia o apóstolo Paulo, e em particular como eles tiveram êxito em trazer os gentios, os não-judeus, para a estrutura da fé, né, judaica, bíblica, sem a necessidade de converter, né, os gentios ao judaísmo propriamente dito, né? Assim, crer em Yeshua não estava restrito aos judeus. Hoje, o problema é exatamente o contrário, né? A superestrutura da fé em Yeshua, o Messias judaico, foi tão intensamente gentilizada, infelizmente paganizada, que a maioria dos judeus acha difícil crer que isso que é chamado de Brit Hadashah, ou Novo Testamento, sirva tanto para eles quanto para os gentios, os não-judeus, né? Então, infelizmente, né, criou-se essa barreira também, né? E no verso 2, continuando então, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Então, nós sabemos, quando lemos os livros dos evangelhos, né? Os livros lá de Mateus, Lucas, nós vemos que Yeshua foi levado nas alturas, né? Na frente dos seus apóstolos, 2 anjos vieram e declararam: assim como ele foi levado, quando ele voltar, ele voltará sobre esse monte, sobre Jerusalém, sobre o Monte Moriá, né? E aqui está declarando isso, né? Que Yeshua deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo também aos apóstolos. E ele foi elevado à altura. Então, ele está testemunhando de Yeshua, que foi glorificado e foi elevado à altura até ao Pai, né? Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Imagina, Yeshua, Jesus, aparecendo para os seus discípulos, seus apóstolos e discípulos, durante 40 dias, após ele ter ressuscitado, né? Então, você vê aqui a maravilha, e ainda de forma incontestável, né? A gente vê na palavra, na Bíblia mesmo, né? Que ele mostrava as chagas, ele de início falou com muitos que não reconheceram de início, mas depois ele se declarava, né, para estes. E eles ficaram, nossa, nós falamos com Yeshua. Para mais de 500 pessoas ele apareceu durante 40 dias. Né? A própria Bíblia, a própria Brit Hadashah fala sobre isso. E o que ele falava nesses 40 dias? Olha que importante o verso 3. Ele falava sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Yeshua, se for ver a pregação de Yeshua em toda a Brit Hadashah, é sobre o reino de Deus. Né? Ele estava falando sobre o reino, a implantação do reino de Deus.
Que maravilha, né? E ele deu muitas provas convincentes que ele estava vivo, né? Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai ver, né? Essas provas que ele dava também. No verso 4 fala, e comendo com eles, ou seja, Yeshua comia com eles, né? Muitas pessoas falam, quando você ressuscitar, você vai ter um perispírito, vai ser espírito. Não, Yeshua ressuscitou em carne. Eles tocavam em Yeshua. Yeshua comia ressuscitado, perdão. Ele comia. Então aí você já vê, né? A falácia do perispírito e do espiritismo, né? Já cai por terra já aqui. Então ele comia com eles, verso 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que eles não saíssem de Jerusalém, os apóstolos e seus discípulos, mas que esperassem a promessa do Pai. Então Deus tinha dado promessa. Então Yeshua, Jesus, tem um Deus e tem um Pai, né? Que é a cabeça de Yeshua. Deus de Abraão, Isaac e Jacó é Deus Pai, cabeça de Yeshua. Né? Yeshua é o Messias, é o Filho ungido. A qual disse ele, e de mim ouvistes. Do que estava se tratando aqui? No verso 5 ele vai estar explicando. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Yeshua, quando veio, falou com eles concernente aos 40 dias sobre o reino de Deus. Ele ainda falou, olha, ele deu ainda mandamentos, não saiam daqui de Jerusalém, porque assim como o Pai prometeu, ele enviará através de mim, Yeshua, né, o Consolador, o Espírito Santo. Vocês foram batizados por João nas águas, mas a promessa do Eterno de Deus é que vocês serão batizados no Espírito Santo. Né? O batismo do Espírito Santo é algo que acontece no nosso espírito e corpo ao mesmo tempo, que através de Yeshua, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corpos em plenitude, né? E escreve em nossos corações e nossas mentes de forma sobrenatural, mudando a nossa natureza, que antes era do Yetzer Hará, que era a inclinação para o mal antes, mas com o Espírito Santo habitando em nós, sobrenaturalmente, a nossa intenção, né, do mal, nosso Yetzer Hará, ele é adormecido, digamos assim, né? E nós passamos a praticar as leis e instruções do Eterno de forma fácil e natural, né? É como uma pessoa que vivia bêbado, né? Tinha um vício da bebida e do dia para a noite, claro, de forma sobrenatural, pelo Espírito Santo, passa a não ter mais vontade de beber nada alcoólico, né? Então, é isso que o Espírito Santo passa a fazer em nós. Transforma nós que vivíamos em pecado, fazendo erros, né? Errantes, praticando um erro atrás do outro, e passa a sermos obedientes. Continuando, então, capítulo 1, do verso 6 ao 7, que diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, nós vemos aqui, né, que agora no livro de Atos está descrevendo o que aconteceu, né? O que estava acontecendo aqui. Então, na frente de todos os apóstolos, seus discípulos, né? Eles perguntaram a Yeshua, Jesus, vai ser agora? Será agora esse tempo, então, que você vai restaurar o reino de Israel? Né? E aqui você vê
que na verdade aqui quer dizer o reinado, né? O poder real, o governo real. E não um reino no sentido de território dominado por um rei. Então eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que você vai restaurar a autonomia de Israel? Então a expectativa de praticamente todos os judeus daquela época era de que quando o Messias viesse, ele libertaria Israel da opressão romana que eles viviam, né? E se tornaria rei sobre os judeus. Seria uma nação unida e soberana, assim como foi sob o reinado de Shaul, né? O rei Davi, Salomão, entre outros, né? Então isso se vê com clareza, né? Até em João, você lendo o capítulo 6, verso 15. Então, quando eles estavam a ponto de agarrá-lo, né? Em João diz, chegou uma hora ali que estava a ponto de agarrar Yeshua no templo e fazer dele o rei, a ponto de forçar o cumprimento da promessa de Deus a respeito do Mashiach, do Messias, de que o governo recairá sobre os seus ombros, né? Isso fala em Isaías, capítulo 9, do verso 5 até o verso 7. Também fala em Lucas, capítulo 1, verso 79. Então, ninguém captou o ensino de que a primeira vinda de Yeshua não tinha o objetivo de fazê-lo reinar ainda, mas de morrer, né? Ele veio primeiramente, na sua primeira vinda, como Messias sofredor, como Mashiach sofredor. É o Mashiach Yosef, que nós falamos, né? O Messias José, aquele que viria sofrer por nós, pelos nossos pecados, e levaria sobre si, né, os nossos pecados, e redimiria-nos dos nossos pecados. Então, eles não se atentaram para isso, né? Em resgate de muitos ele viria primeiro, na primeira vinda, e seria ressuscitado o terceiro dia. Até mesmo os seus discípulos, seus talmidim, interpretaram de forma errada e continuaram a fazê-lo depois que os eventos ocorreram, né? Mas, nos versos 7 e 8 que nós vamos ler, Yeshua preencheu a lacuna que havia no conhecimento deles, concentrando a atenção não em sua volta, que ele retornaria uma segunda vez. Aí não seria mais o Mashiach sofredor. Ele viria como Messias, o Mashiach, reinando, né? Como rei. Ele vem agora como rei, reinar, né? Na segunda vinda. Mas, na tarefa que eles tinham, e nós vemos Yeshua colocando eles não na segunda vinda. Não concentra suas atenções na minha segunda vinda. Mas, na tarefa que esses discípulos têm, e teriam ali, né? De fazer. E isso eles só perceberam depois também, quando Kefa, Pedro, compreendeu a mensagem. Então, no entanto, há também um outro aspecto que muitos cristãos precisam aprender dessas respostas dadas por Yeshua, Jesus. A saber que Deus, de fato, devolverá sim a Israel o governo autônomo. Há um antigo ensino cristão, infelizmente, que é pernicioso e está disseminado, né? Falando da teologia da substituição. A igreja é o Israel, é o novo Israel, é o Israel espiritual, né? Como se a igreja tivesse assumido o lugar de Israel como povo de Deus, né? E não cabe nessa interpretação. Se você for ver, essa teologia cai por terra. Porque aqui são os discípulos judeus, né? Você vai ver aqui os discípulos judeus perguntando: quando é que você vai restaurar o reinado de Israel? Né? Então, aqui está falando sim que vai ser restaurado o reinado de Israel. Isso a gente, claro, já começou a ver em 1948. Em 1967, já tomaram, né, Jerusalém, o Monte Moriá já está sob o governo de Israel também. Então, as promessas feitas por Deus a Israel não foram anuladas. Na teoria da substituição fala que foram anuladas. Não, aqui você não vê Yeshua falando, não, o reinado de Israel foi anulado, não vai ter mais. Agora é a igreja gentílica. Em nenhum momento Yeshua falou isso, né?
É porque o que importa de fato é que todos os primeiros seguidores de Jesus, de Yeshua, eram judeus, né? Eles não se atentam a isso também. Então essa teologia é falsa, que contradiz inclusive o caráter de Deus. Deus promete algo e depois ele anula? Não, o que ele promete ele mantém, né? Então eles mantêm nessa teologia da substituição que Deus não mantém as suas promessas, mas Deus mantém as suas promessas, né? A palavra atesta isso. Então, ele deu uma justificativa aparente para muitas ações antissemitas dentro da igreja, infelizmente, com essa teologia da substituição. Então, essa interpretação também está por trás de muitos protestos que negam a importância teológica ou bíblica ao reajuntamento do povo judeu na terra de Israel, que acontece desde 1948. Então, para a pergunta, né, ele restauraria a Israel a autonomia feita, né, por seus discípulos? A resposta é: vocês não precisam saber as datas ou os tempos. O Pai os mantém sob a sua autoridade. Com isso aprendemos que, ao contrário do que afirma a teologia da substituição, o reino certamente será sim restaurado a Israel. A única pergunta é quando? Quando será restaurado? E neste momento não nos cabe conhecer as datas. As coisas secretas pertencem a Adonai, nosso Senhor, e as coisas reveladas pertencem a nós. É o que fala a porção, né, desse Shabá de Deuteronômio, né, capítulo 29, verso 28. Né? Então aqui você vê, né, Yeshua confirmando que não compete sabermos a data, mas sim, claro. Então, continuando, vamos ler do verso 8 até o verso 11. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus e Yeshua elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Yeshua Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Yeshua Jesus, que dentre vós subiu aos céus, virá do modo como viste subir. Então aqui, né, nós vemos que as pessoas ali, os discípulos, né, seriam então testemunhas de Yeshua. Né? A palavra, né, testemunha, ser testemunha em hebraico, né, significa comunicar o conteúdo verbal do evangelho, assim como Yeshua, né, comunicava, e viver a vida do jeito de Deus, da vontade de Deus, não do nosso próprio jeito. Né? Então, ser testemunha não é só falar em palavras, mas viver aquilo, né, que Yeshua, Jesus, ensinou. E isso é verdadeiramente ser testemunhas de Yeshua, Jesus. Então, essa é uma tarefa principal, né, do povo de Deus, viver como Yeshua viveu, falar como Yeshua falou, ensinar como Yeshua ensinou. Mas que só pode ser realizada, né, com um poder que vem do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, os discípulos devem começar também, logo após fala ali, né, que os discípulos deveriam começar a evangelizar onde eles se encontravam, em Jerusalém, que é a capital do povo judeu. E depois eles deviam mover-se na direção de toda a Judéia, que é o interior do território judeu, e da Samaria, que era habitada por judeus miscigenados, misturados, né? Que tinha às vezes pai judeu e mãe gentia, ou mãe judia e pai gentil, né? E finalmente, na verdade, ir até os confins da terra, ou seja, alcançar os povos gentios também. Então aqui você vê que os membros do corpo do Messias, de Yeshua, em sua maior parte,
hoje em dia, não levaram a sério a ordem de Yeshua para comunicar o evangelho em primeiro lugar ao povo judeu. Porque Yeshua falou, primeiro vocês vão apregoar em Jerusalém. Depois vocês vão em direção à Judéia, que é interior, e depois a Samaria e no confins da terra. Então, todo aquele que se diz discípulo de Yeshua, ou servo de Yeshua, Jesus, tem que primeiro pregar para o judeu. E depois, indo até atingir os confins da terra. Né? Então, aqui você vê o próprio Yeshua, né, falando sobre isso. E que eles deviam fazer, né? E faziam, né? Tanto de viver como Yeshua viveu, ensinar o que Yeshua ensinou, como também levar a palavra primeiro aos judeus e depois indo até os confins da terra. E aí você vê esses dois varões, né? Que aparecem ali falando o que estás olhando nas alturas, provavelmente são anjos, né? Provavelmente são anjos. E mostra Jesus e Yeshua sendo encoberto, né? Por uma nuvem. Cumprindo aqui Daniel, né? Se você ler Daniel, capítulo 7, verso 13, você vai ver, né, que ele seria, né, numa nuvem. E as previsões até mesmo de Yeshua, né, de Mateus, capítulo 26, Marcos, capítulo 14, Lucas 21, né, e outras passagens, né, na Brit Hadashah. E no Tanar, uma nuvem, quando eu falo Tanar, é o que eles chamam de Antigo Testamento, né? No Tanar, uma nuvem normalmente expressa a glória de Deus, né? Exemplo, a coluna de nuvem lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21, mostrava a glória de Deus, a sua Shekhinah, né? A sua presença manifesta, né? Então aí você vê o contexto, né, bíblico. E a resposta dos dois homens vestidos de branco, que evidentemente eram anjos, né, dá apoio à nossa esperança, que diz lá em Tito, capítulo 2, verso 13, de que Yeshua está voltando e, ao mesmo tempo, implica uma resposta parcial à pergunta feita pelos discípulos lá no verso 6, que Yeshua voltará, sim, e restaurará a autonomia de Israel quando ele voltar. E trará paz a toda a terra quando ele voltar, do mesmo modo que... Então vamos ler agora Atos 14, que diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam com Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Yeshua Jesus, e com os irmãos dele, né? Aqui tu vê que Yeshua tinha irmãos, né? Tem uma dita igreja aí que fala que ele não tinha irmãos, aqui você vê que ele tem. Então, aqui fala, então voltaram para Jerusalém, né? No Monte Olival, aí fala da distância, né? Da jornada de um sábado. Então, nós vamos falar sobre isso agora. A distância permitida no Shabat do Monte das Oliveiras até Jerusalém. Então, o Monte das Oliveiras fica a leste do que hoje se chama Cidade Antiga, o que corresponde aos limites antigos de Jerusalém. Então, as regras rabínicas para o Shabat naquela época, com certas exceções, limitavam as caminhadas fora dos muros da cidade a 2.000 cúbicos, que dá cerca mais ou menos de 917 metros. Então, de acordo com Lucas, o livro de Lucas, capítulo 24, do verso 50 a 51, diz que Yeshua, Jesus, deixou seus discípulos, Talmidim, e subiu de Beit Aniá, que é um dos declives no lado sul da montanha para o céu, e o olival no jardim do Getsemane, no declive que fica no lado oeste. Tem árvores que possivelmente estão vivas desde a época de Yeshua até hoje.
Então, a tradição judaica, baseada em Zacarias, capítulo 14, do verso 3 ao 5, diz que o Messias apareceria no Monte das Oliveiras. Né? Os versos 9 e 12 que eu li agora vinculam, né, a primeira vinda de Yeshua e a sua partida com o reaparecimento dele, que será ali naquele mesmo local, que atenderá essa expectativa, né, que já o profeta Zacarias já tinha predito, né, que aconteceria e vai reacontecer, né, quando ele retornar. E aí você vê no capítulo 13, no verso 13, falando que eles subiram, né, para o cenáculo. Então, provavelmente é o aposento do andar superior, onde eles estavam acomodados. Talvez o mesmo de Lucas, capítulo 22, verso 12. Possivelmente, né, ou outra casa, ou apartamento na cidade, né, ou provavelmente um aposento no complexo do templo, disponibilizado para reuniões, nós não sabemos. Né? E aí você vê ele reunido com os 11, né? E também com mulheres, Maria, mãe de Yeshua, e seus irmãos, todos perseverando unânimes, né? No mesmo espírito, com a mesma disposição, né? Do grego a palavra homotumadon, usado 10 vezes aqui em Atos. Nós vamos ver que a comunidade dos crentes deve ter um coração e mente unidos, né? Com a mesma disposição, para que a oração tenha poder, né? Todos orando no mesmo espírito, no mesmo objetivo. Então, a palavra é usada na Septuaginta em Êxodo, capítulo 19, verso 8, em que o povo de Israel respondeu em uníssono. Do hebraico, aí a palavra é Iardav, né? Unânime, uníssono. E do grego é homotumadon. Então, tudo que Adonai disser, isso faremos. E você vê ali eles orando, né, com algumas mulheres também. Sabemos que algumas sinagogas, muitas sinagogas, né, tem a tradição de separar o homem das mulheres. Mas aqui nós vemos eles orando, né? Então, vamos ler agora Atos, do verso 15 ao verso 22, que diz assim: Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, aqui é um acréscimo, agora o que eu vou falar entre parênteses, foi acrescentado. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqui é um acréscimo, não está escrito no original, tá? Então, Pedro se levanta, né, perante os irmãos que estavam reunidos e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus e Yeshua. Então, ele está falando de Judas aqui. Acerca de Judas, aquele que traiu, né? Porque ele era contado entre nós. Ele era um dos apóstolos, né? Judas, que traiu Yeshua, era um dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Aí, ele continua porque está escrito no livro de Salmos: Fique deserta sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo, o seu emprego, a sua função, né? Então, o apóstolo Pedro está falando: olha, lembro de Judas, que era um dos nossos apóstolos, que era um dos apóstolos de Yeshua, que nem nós somos, mas ele traiu Yeshua? Aqui eles acrescentaram também o verso 18 e 19, entre parênteses, é um acréscimo, lá de Mateus, capítulo 27, do verso 6 ao 8, que diz assim, o acréscimo: Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, né? Porque Judas traiu Yeshua e com o preço de traição, né? Iniquidade é a traição. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio. E precipitando-se, caiu, né? Rompeu-se pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E ainda Pedro falando: já que agora ele traiu e morreu, temos que colocar outro, né? Outro tem que tomar a sua função, o
o seu cargo, né? Então, continuando, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Yeshua Jesus andou entre nós, então tinha que ser um que tivesse presente enquanto Yeshua estava vivo, né? Eles deveriam escolher um que fosse vivo enquanto Yeshua estava vivo, né? Tinha que ser um que tinha acompanhado Yeshua também, como eles. Começando no batismo de João, então tinha que ser um que viu Yeshua desde o batismo de João até o dia que dentre nós Yeshua foi levado às alturas. Então, um destes tem que ser, né, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, tinha que ser, né, para ser apóstolo, então, no lugar de Judas, tinha que ser um discípulo de Yeshua que andou junto com Yeshua e com os discípulos desde o batismo de João até o dia que ele foi levado. Né? Essa era a palavra aqui, né, que o Pedro estava dando conforme Salmos, né? Falado pelo rei Davi. Então você vê que os apóstolos aqui estão usando a Torá. Salmos, né, faz parte da Torá, os escritos profetas, né? Então você vê aqui eles usando o quê? A Torá. Aquilo que é chamado de, infelizmente, Antigo Testamento e que muitos anulam de forma errônea, né? Está sendo usado aqui para ser escolhido, então, alguém que ficaria no lugar de Judas, né? De Judas como apóstolo. Então, aqui também há muitas contradições que as pessoas pregam aí. Eles ficam nessa essa parte que fala no verso 18, né? Caiu de cabeça e morreu. Ou inchou e se derramou, né? Que também fala lá em Mateus capítulo 27, do verso 3 ao 10, lemos que os corraninhos, sacerdotes, compraram o campo e usaram como cemitério para estrangeiros. Daí o seu nome, né, no verso 19, que era campo de sangue. E que Judas Iscariote, né, morreu ao se enforcar. As diferenças entre os dois relatos podem ser resolvidas da seguinte forma. Os corraninhos sacerdotes consideraram que o dinheiro devolvido por Judas era do próprio Judas mesmo e compraram o campo no nome de Judas. Então, o grego para caiu e morreu significa literalmente tendo se tornado propenso, né? Então, até falam, né, que ele se enforcou e depois caiu. Bom, nós sabemos, né, que não há nenhuma contradição, né? Aquilo que está ali escrito foi acontecido, né? Talvez um usou uma palavra, outros outra palavra, mas quando você vai no original, você vê que pode ter sido feito isso mesmo, que os sacerdotes compraram, então, o campo em nome de Judas, porque o dinheiro foi dado a ele, né? E ali colocaram o nome de campo de sangue, né? Que ele pode ter sido enforcado, pode ter caído depois de ser enforcado também. E para capítulo 1, do verso 23 ao 26, que diz assim: Então propuseram dois. José, chamado Barsabás, cognomitado de Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui você vê José, né, chamado de Barsabás, que era cognomitado de Justo. Aqui é Yosef Barsabá, cognominado de Justo, né? Como muitos judeus de hoje até, ele tinha um nome gentílico em latim, que significa justo, e um nome judaico em aramaico, que significa filho do ancião, ou possivelmente era traduzido por Bar Shaba,
filho do Shabat. Olha que legal, né? Então eles lançaram sorte, nós vemos nesses versos, né? Isso era reconhecido como maneira de certificar-se da vontade de Deus. Nós vemos isso em Provérbios, capítulo 16, verso 32, que diz que a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem de Adonai. Né? O significado disso é aquilo que se atribui ao acaso, ao destino, à sorte, ou que se chama de coincidência, na verdade é determinado por Deus, né? Não é coincidência, não é acaso. Deus não é Deus do acaso, né? Deus não é Deus de coincidências. Deus é Deus que está no controle de tudo e de todos, né? Então, você vê esse segundo, então, Matias, né? O primeiro encontramos lá em Mateus, claro, esse é o segundo Matias, foi acrescentado aos 11 emissários. Não Shaul ou Paulo, como alguns cristãos supõem, né? De fato, Shaul era apóstolo, era um emissário realmente. Né? Você pode ver na maioria das suas cartas, né? Que ele escreveu logo no início, ele falava, eu, apóstolo Shaul, mas o apóstolo Shaul não era um dos 12, pois um dos 12 teria que preencher os requisitos, como estar presente e testemunhar Yeshua do batismo até a ressurreição e quando ele foi aos céus. Né? E claro, nós sabemos que o apóstolo Paulo não foi discípulo de Yeshua enquanto ele estava aqui, né? Então ele não viu, ele não foi testemunha, né? Do batismo de Yeshua e da ressurreição e até ele ir aos céus. Na verdade, ele teve uma aparição de Yeshua para ele, Yeshua falou com ele, o ensinou e fez dele apóstolo, mas não um daqueles 12, né? Então, caso vocês queiram também comentar, né, esses versos, que vocês podem, então, estar fazendo. Então, você vê aqui Matias, né? Então, no lugar de Judas, sendo assim agora, antes era 11 e agora 12 apóstolos, né? Porque ficou 11 porque Judas se matou. Então, o lugar dele teve que ser colocado outro no lugar e caiu aqui a vontade de